Muitos cientistas políticos, economistas, analistas econômicos, investidores, etc. e tal, dizem que esse protecionismo econômico e esse nacionalismo do Trump vai levar uma mudança do eixo econômico do mundo, dos Estados Unidos para a China. Porque a China estaria se preparando há anos para esse processo, para assumir o domínio da economia mundial. A economia chinesa vem se liberalizando, a China vem promovendo reformas estruturais para preparar o país para esse momento. E que agora essas medidas nacionalistas de Trump estão, na verdade, acelerando esse processo. E a China se tornará a nação economicamente hegemônica do mundo. Mas será? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que os chineses vão derrubar os norte-americanos em detrimento disso? Em primeiro lugar, vamos partir do seguinte ponto. Os Estados Unidos da América são hoje o maior centro atrator de intelectuais, de cientistas, de pensadores. As pessoas não vão deixar de ir para os Estados Unidos para irem para a China. Qual é o intelectual, o pensador que vai para o território chinês, um país onde não existe liberdade de expressão, onde as pessoas são obrigadas a pensar da forma como o governo quer que elas pensem? Então, isso é um fator fundamental. O país que concentra os cérebros do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, sempre terá uma vantagem, porque esses cérebros eles promovem novas invenções, eles criam coisas que acabam entrando no mercado de consumo e favorecendo o país. Os chineses não inventam grandes coisas, o que eles fazem é apenas produzir mais barato o que outros países produzem de forma mais cara, porque existem direitos trabalhistas, existem respeitos individuais, existe liberdade de expressão. Então é claro que a China, dentro deste claustro de privações, né, nesse cadinho de explorações, ela consegue fazer as coisas de forma mais barata. Mas isso porque ela age de forma desonesta. A economia chinesa não é honesta. Nós precisamos pontuar o seguinte: o que nós temos hoje no mundo não é livre mercado. Um livre mercado, de fato, somente pode existir onde os países competem de forma igual, onde os trabalhadores de todos os países têm os seus direitos assegurados, onde eles recebem salários justos, algo que não ocorre na China. Lá existe uma escravidão. Então, os chineses somente conseguiram essa projeção econômica, esse sucesso econômico nas últimas décadas e nos últimos anos, em detrimento dessa exploração. Se as fábricas chinesas tivessem que pagar os mesmos salários que as fábricas norte-americanas, as fábricas europeias ou até as fábricas brasileiras, a economia chinesa quebraria em questão de um ano. Em questão de um ano. Então, essa competitividade que a China apresenta na economia internacional, nas trocas comerciais, é em detrimento de um neo-escravagismo. A China é uma nação escravocrata. A China é uma nação escravocrata. Então, alguns especialistas, baseados em dados apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, que diz que os Estados Unidos vão crescer 2% por ano, o PIB, nesses próximos anos, e a China 6%, que isso em questão de 10, 15, 20 anos a China poderá ultrapassar os Estados Unidos, ainda mais agora com essas medidas protecionistas do Trump, porque muitos investidores vão ir ainda mais para a China. Mas será? A partir do momento que os Estados Unidos fornecem uma solidez econômica, uma vez que eles oferecem privilégios para a indústria nacional, menos impostos para os empresários que investirem no próprio país norte-americano, isso vai promover uma concentração de investimentos maior nos Estados Unidos. E como lá estão os cérebros do mundo,
os gênios, né, não apenas norte-americanos, mas gênios do mundo todo vão para os Estados Unidos porque lá existem melhores condições para que uma pessoa possa se desenvolver intelectualmente e colocar em prática os seus planos e projetos, a economia norte-americana tende a ganhar. Tende a ganhar. Uma, porque nós não vivemos numa economia de livre mercado, né? É uma ilusão isso. O mundo hoje é dominado por grandes cartéis, por máfias, né? Que geram uma exploração da mão de obra, que promovem uma destruição cultural nos países, que imbecilizam as pessoas para que elas virem escravos. A China é o grande exemplo disso. Então eu acredito que os investidores do mundo todo não vão se direcionar para a China. Muitos desses investidores serão convencidos pelos argumentos de Donald Trump e vão investir nos Estados Unidos e em outros países sólidos, porque essa é a virada que o Trump quer promover. Que os investidores procurem países sólidos que respeitam os trabalhadores, que respeitam as leis econômicas, que respeitam o livre comércio de fato e não a globalização, porque a globalização é uma coisa e o livre comércio é outra coisa. E as pessoas estão confundindo essas duas coisas por ignorância. Então, o mundo ele vai passar sim por uma transformação, por mudanças, mas eu não acredito que isso vai resultar na quebra dos Estados Unidos. Eu acredito que isso vai resultar em relações econômicas mais fidedignas, mais éticas, mais fiéis, porque o mercado internacional, hoje o comércio internacional, não está fundamentado na ética. Nós precisamos humanizar a economia porque ela está demasiadamente desumana. Os investidores não estão investindo em determinados países porque eles oferecem condições de fato a médio e longo prazo, mas porque oferecem um crescimento imediato, como o caso da China. É barato abrir uma fábrica lá. É barato pagar os funcionários porque praticamente não existe proteção alguma aos trabalhadores chineses. As pessoas são obrigadas a andar com máscaras nas grandes cidades por causa da poluição. Em determinados dias não é possível nem ver a cor do céu, ou em todos os dias não é possível ver a cor do céu em algumas regiões da China. Então, é um país realmente desequilibrado, que se vendeu, que destruiu a sua própria cultura para poder se desenvolver economicamente. E isso nós precisamos rever agora. Nós precisamos de crescimento econômico, mas respeitando as culturas nacionais, respeitando os seres humanos, respeitando os trabalhadores e os consumidores, porque isso não existe na China, isso realmente não existe naquele país. Então, eu vejo essas medidas protecionistas na economia e esse nacionalismo de Trump como algo positivo, porque é um conservadorismo que ele está colocando em prática. É um conservadorismo. É preciso priorizar os interesses do seu próprio país. É preciso colocar algumas fronteiras no mundo. A globalização derrubou todas as fronteiras. Tudo se tornou válido. Né? Em prol do dinheiro se pode fazer tudo. Mas será que o dinheiro é o Deus? Será que o dinheiro deve estar acima de tudo ou de todos? Ou nós precisamos de regras morais e éticas que regulamentem as relações humanas, políticas e econômicas? Precisamos de uma moralidade, de uma ética. E o Trump está se propondo isso. Então ele está sendo criticado à torto e direito pelos esquerdistas e pelos globalistas, porque os globalistas são os maiores prejudicados. Né? O senhor George Soros, a família Clinton e tantos outros investidores, ou melhor, exploradores internacionais, que estão vendo agora os seus interesses afetados, porque o Trump está dando uma guinada para uma outra direção,
que não atende aos interesses desses investidores predatórios. O Trump quer privilegiar, quer favorecer os verdadeiros investidores. E é isso que nós precisamos fazer. Nós somente teremos um livre comércio de fato se nós tivermos investidores de fato, né? E não esses investidores predatórios que querem destruir o sentimento nacional dos países, as culturas nacionais, que querem escravizar os trabalhadores, que é o que vem acontecendo. Então, muitos dizem que os Estados Unidos vão quebrar, que o Trump está jogando no colo da China a hegemonia econômica mundial, que os Estados Unidos sempre esteve à frente desse processo de globalização nos últimos anos e que agora, de repente, a nação se fecha e a China está se abrindo para o mundo e ela vai, então, abraçar todos esses investidores que vão sair dos Estados Unidos. Mas será que os investidores vão sair dos Estados Unidos? Será? Muitos também falam que os Estados Unidos não têm mais um mercado consumidor interno a crescer, né, a aumentar, enquanto que a China tem um imenso mercado interno para crescer ainda, para absorver a sua produção. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Só que, se a China começar a se liberalizar cada vez mais, e os trabalhadores chineses começarem a consumir, e aquelas pessoas que vivem no interior, essas pessoas vão despertar para a realidade e vão ver a exploração que existe naquele país, a escravidão, e vão se rebelar. Então, a China é uma bolha, a China é uma ilusão, aquilo vai desmoronar num determinado instante, porque as pessoas lá não têm qualidade de vida, as pessoas não têm liberdade. Se a economia chinesa continuar se liberalizando e os chineses se tornarem todos eles consumidores e despertarem para a vida, eles vão querer derrubar o seu governo, eles vão querer direitos trabalhistas. E uma vez que na China existirem direitos trabalhistas, os salários vão subir e os produtos chineses também vão subir em termos de preço, né? Em termos de preço. Então a China está numa sinuca. A China é uma ilusão. A China é uma ilusão. É um neo-escravagismo. Esse modelo chinês nós precisamos destruir. Nós precisamos valorizar as nações de fato que respeitam o seu próprio povo, né? Nós precisamos procurar os verdadeiros investidores e não os investidores predatórios que querem lucros fáceis, né? E o Trump está lutando contra tudo isso. E eu vejo com bons olhos esse protecionismo norte-americano e esse nacionalismo, porque o mundo ele vai caminhar para uma outra direção e as pessoas acreditam que só a globalização é possível, que não existe uma alternativa fora da globalização. Quem disse? Quem disse? A globalização é apenas uma possibilidade, mas existem outras possibilidades econômicas. O Trump vai apontar possibilidades. E quem sabe tudo isso não será melhor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E por isso que eu aposto no Trump e apoio ele, porque é uma pessoa que apareceu no cenário político internacional num momento chave. Num momento chave. A humanidade precisa rever os seus conceitos políticos, comportamentais, éticos e econômicos. E o momento é agora. O momento é agora. Nós precisamos de mais ética na economia. Porque a economia por si só também não se regulamenta, notadamente nessa globalização. E o livre mercado, ele precisa de algumas regras também, de algumas barreiras, de algumas imposições. É preciso ter ética no mercado, porque senão não existe livre mercado. Senão as grandes corporações acabam abocanhando o mercado internacional, como é hoje. Nós temos sim globalização, nós vivemos num processo globalizador, mas não existe livre mercado. Por favor, quem acredita que existe livre mercado está completamente enganado, porque sem ética não existe livre mercado, mas apenas um processo globalizador que beneficia uma pequena elite global, como acontece nos dias atuais. Certo, gente?
Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!